Caríssimos irmãos e irmãs, hoje celebramos o 15º domingo do tempo comum. Na liturgia nós encontramos essa passagem que fala do bom samaritano e a qual Jesus se encontra em um diálogo ali com o mestre da lei, o qual indaga e quer meter Jesus assim em maus lençóis, quer pegar Jesus na palavra, quer se desfazer de Jesus. Porque, na verdade, ele não acreditava que Jesus era o enviado de Deus, o Cristo, ao qual deveria vir ao mundo. Então, ele queria, de alguma forma, tirar Jesus da sua frente, tirar Jesus da sua caminhada. E ali ele faz essa pergunta: mestre, o que faremos, como fazer para que nós possamos receber em herança a vida eterna? E ele diz ali, Jesus, o que é que está escrito na lei? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e ao próximo como a si mesmo. É o ensinamento que Jesus dá àquele mestre da lei, para que ele possa observar e pôr em prática isso na sua vida, e não ficar julgando o outro, mas amar verdadeiramente, amar e ser amado, e assim por Deus, porque nós precisamos do amor de Deus na nossa vida. A gente vê que, dando continuidade, Jesus conta, no caso, essa história em que um homem descia de Jerusalém a Jericó, e ali no meio do caminho foi assaltado, foi espancado, e 3 pessoas que vinham atrás, passaram por aquele homem. Primeiro, um sacerdote, que passou, olhou para o outro lado e foi-se embora. Pegou outro caminho. Depois, um levita também fez a mesma coisa. E chegou a vez do samaritano, que vinha descendo de Jerusalém, porque, na verdade, aquele samaritano, eu nem sei por que ele está aqui, no caso, na verdade, assim, porque samaritanos e judeus não se davam bem. E o samaritano vinha descendo ali de Jerusalém. Então, assim, Jesus utiliza da palavra para que ele possa entender. Que, na verdade, é para usar como exemplo. Porque aquele homem que vinha descendo, olhou para aquele que estava no chão, sofrendo lá, com os ferimentos, e ali olhou lá, sentiu compaixão e ajudou. Cuidou das feridas, como é falado, derramou vinho, óleo em cima das feridas, para que pudesse já começar o processo de cicatrização. E ali colocou no seu próprio animal e levou a pensão. Mas a gente tem que buscar e compreender também, se nós vamos entender a palavra de Deus, buscar compreender, que a gente precisa utilizar de outros argumentos, não só da palavra ali, do que está escrito, mas o tempo que estava se passando aquilo. A gente precisa olhar e não colocar assim, eu vou pegar a palavra e, como está escrito, eu vou executar. Se a gente fizer assim, como é que fica o Antigo Testamento? Como é que fica o Novo? Porque o Antigo Testamento está lá as profecias, e Jesus veio cumprir todas aquelas profecias e dá um significado. Se a gente pega lá o livro do Levítico, que tem várias proibições, e Jesus vem lá no Novo Testamento dizer que, por exemplo, o que entra não faz mal ao homem, mas sim o que sai da sua boca. Porque lá no livro de Levítico proíbe comer animais de pata, no caso, com fenda. Então, ali é uma proibição. Será que a gente fosse seguir tudo o que está lá, se a gente não pegasse uma interpretação, como temos hoje o magistério, temos a tradição da igreja, que é antes de Cristo, já começou essa tradição, será que a gente conseguiria meditar e ali pôr em prática essa palavra? Porque a gente precisa ter esse conhecimento. Como já é falado na primeira leitura, nós precisamos ter o conhecimento da palavra, o que o Senhor está querendo nos falar para que nós possamos levar adiante.
É a palavra de Deus que nós temos que conhecer. Mas também usar desses recursos que a igreja nos disponibiliza para que nós não façamos mais interpretações da palavra. E assim levemos as pessoas ao erro. Porque se a gente não buscar conhecimento, que temos a patrística, temos o catecismo da igreja, que também podemos nos fundamentar, às vezes a gente acaba errando e acaba guiando a pessoa pelo caminho errado. E nós também já estamos indo pelo caminho errado. Por isso é importante a gente buscar compreender através também da tradição e do magistério da igreja. Não somente ali da Escritura, né, no caso da Bíblia Sagrada, mas que temos todos esses outros meios para que nós possamos compreender a palavra de Deus. E ali Jesus utiliza, né, esse samaritano ali para dizer que nós também precisamos ter compaixão pelo nosso próximo, né, se fazer presente. Não é só dizer assim, eu amo o meu próximo, eu amo quem está ao meu lado, mas e aquelas pessoas que estão ali, talvez no mundo das drogas, passando dificuldade, que a gente às vezes não tem compaixão. Ele está para lá, então fique para lá. Não quero mais problemas para a minha vida, eu já estou enfrentando bastante. E a gente não quer realmente adentrar a vida do outro. Não quer se fazer presente na vida do outro, porque custa muito. A gente é muito cobrado, porque, eu vou ter que carregar a minha cruz e a do outro. Mas Jesus não fala nessa direção, mas fala sim do amor que nós devemos ter pelo nosso próximo, do reconhecimento que nós devemos ter pela pessoa, o ser humano que é. Nós todos somos seres humanos que precisamos de carinho, de amor, de atenção, de proteção. A coisa mais difícil do mundo é você viver sozinho. É você não ter alguém para te abraçar no momento de dificuldade, não ter ninguém para compartilhar a sua vida. Hoje a gente estava lá num encontro, no acampamento dos jovens, e naquele momento da adoração, né, nesse momento, teve um momento ali de libertação assim, de cada jovem, porque hoje as famílias, elas estão distantes. A maioria, não vou dizer aqui que todas as famílias, mas a maioria, elas estão distantes. Hoje o pai não abraça mais o filho não diz eu te amo para o pai, e assim vice-versa. Então precisamos olhar com um olhar mais de misericórdia, de compaixão pelo próximo, por quem está do nosso lado, próximo de nós ou distante, mas que nós olhemos com este olhar, e que nós possamos falar a estas pessoas justamente o que fala São Paulo na segunda leitura de hoje, que Cristo é o centro da nossa vida. Cristo é tudo para nós. É Ele que estava desde o início, antes do mundo ser criado. É Ele que se fez presente no meio de nós, para que nós pudéssemos entender, compreender o valor do amor e da sua misericórdia por cada um de nós. Tenhamos esse coração aberto, esse coração que se rasga, mas para que Deus possa adentrar. Não é qualquer coisa, não é o que o mundo oferece, mas que nós possamos deixar Jesus adentrar a nossa vida. Aquele samaritano tinha tudo para fazer a mesma coisa que os outros, passar adiante. Mas ele foi lá, cuidou, colocou no seu animal e levou até aquela pensão. Chegando lá na pensão, ele pagou 2 moedas. 2 moedas e disse que quando voltasse, pagaria o restante. Jesus, ele já nos deu uma moeda preciosa, que é a nossa vida. Ele nos deu a vida. E quando ele retornar, ele vai cobrar e ele vai pagar também por tudo aquilo que a gente tem feito, né? No caso de coisas boas, porque Jesus é o bom samaritano, nós somos apenas servidores daquela pensão. Mas eu ajudei alguém e eu sou um bom samaritano. A gente se engana, porque só existe um bom samaritano, que é Cristo Jesus. É Ele o bom samaritano que ajuda, que nos auxilia em todos os momentos, em todas as dificuldades que nós passamos.
é somente Ele. E que nós possamos verdadeiramente nos despojar aos pés de Jesus, nos colocar em inteira disposição ao serviço de servir a Cristo. Eu não digo de servir, de trabalhar, mas estar ali intercedendo, orando pelos outros. Não é necessário a gente estar toda hora. Eu ontem até fiz uma brincadeira, né? Porque aquele levita que descia, né? No caso, a tradução é um sacristão. Eu até falei, não é a Natalene, né? Está todo dia na igreja, servindo, está trabalhando, mas que nós sejamos sacristãos de estar conversando com Deus, de estar aqui em oração, estar aqui diante de Jesus e poder desabafar, poder acolher o seu amor sobre cada um de nós. É para isso que serve a igreja, é para isso que tem Jesus. Naquele sacrário ali atrás, ele se faz presente na Santa Missa, no momento da transubstanciação. É Ele que se faz presente no meio de nós. Então, por que nós fugimos? Por que nós deixamos nos consumir pelo pecado e não viemos atrás dEle? Não estamos diante dEle para pedir perdão. Para que nós possamos, assim, fazer com que o amor, com que é falado no início, né, amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, isso possa valer para nós, porque realmente é o que nós necessitamos fazer. E lá no final, aquele mestre da lei diz assim, que o que teve compaixão foi o último, e Jesus diz, vai e faz o mesmo. Nós temos falado tantas coisas, né, para o nosso próximo, mas será que nós estamos colocando em prática na nossa vida? Porque o padre fala aqui, mas ele tem que buscar colocar em prática também na sua vida. Porque se eu não estiver colocando em prática, se eu não buscar fazer o que eu falo aqui, que testemunho eu estou dando? Né? Que testemunho nós estamos dando um para o outro? Quando a gente só vai e fala e não faz. Mas precisamos verdadeiramente acolher a palavra de Deus e colocar em prática nas nossas vidas, para que assim a gente possa, a cada dia, crescer em santidade, buscando a conversão diária, e assim nos tornarmos verdadeiramente herdeiros do céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.